Salve, nobres cavaleiros, tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom, vamos começar falando aí sobre um dos últimos vídeos ah, do fim da Ordem dos Templários, né? Já que eu tenho uma bola aqui, é sobre o fim da Ordem. Iniciamos com essa frase: Non sine cordis amaritudine et dolore. São frases ditas aí pelo Papa Clemente V ao proferir a bula Vox in Excelso, que, traduzindo do latim, né, significa não é sem dor e amargura no coração. De fato, o Papa Clemente V ele não queria suspender a ordem, né? Então isso abre uma reflexão que o que ocorre quando homens fortes que estão no poder controlam homens fracos que também estão no poder. Foi o que aconteceu na França com o Papa Clemente V, né, com a nomeação. E o primeiro Papa também a residir fora de Roma. A gente já vai ver o porquê disso, tá? E começar a sede em Avignon, na França. Avignon na França fica ao sudeste, tá? É um dos assuntos mais conhecidos aí da Idade Média, um dos assuntos mais trágicos, mais polêmicos. A gente tem uma gama enorme de consequência, desde, desde que os templários eles ajudaram tanto os reis na época, que você começa a ter aí uma figura muito forte do rei. Enquanto durante a Idade Média o rei ele só ia comandar a aliança militar, você começa a ter que a figura do rei ela não só começa a ter essa parte da aliança militar, mas ela vai começar a comandar outras coisas dentro da nação. Então aí o papel dos nobres, né, o que a gente conhece de feudalismo, ele passa a cair por terra, né? Então a gente começa a ter uma ascensão dos estados nacionais, que depois disso levou ao absolutismo. Então, uh, para início de conversa, a gente teve um conclave dividido, né? Então, após a morte do Papa Benedito XI, os cardeais presentes estavam divididos entre os bonifacianos, que queriam um Papa italiano, e outro grupo de cardeais que queriam um Papa francês que fosse favorável a Felipe o Belo, Felipe o IV. Por fim, venceu o grupo francês. Desse modo, o cardeal Bertrand foi coroado em Lyon em novembro de 1305 como Clemente V. Ele já iniciara seu papado sofrendo grande influência da coroa francesa. Então a gente tem que logo depois dessa coroação do Papa Clemente V, logo ele já teve uma reunião aí com o rei Filipe, e onde que o rei Filipe ele pediu o fim da Ordem dos Templários, tá? Então, partindo por um outro tópico, né? Papa Clemente V ele era considerado um pastor sem lei e os rumores que rodeou a ordem, né? Então a gente tem que Dante Alighieri, né, 1265-1321, fez uma profecia em sua Divina Comédia. Clemente, quando morresse, seu corpo iria para o inferno e o seu corpo seu corpo iria só para o inferno e seu corpo cobriria do Papa Nicolás III, 1215 e 1280. Quem já sofria no sétimo fosso infernal, lugar dos simoníacos. Crime de simonia é, é o crime de vender indulgência, salvação. Vamos pegar vassourinha santificada, travesseirinho santificado aí, que hoje as igrejas protestantes vendem. A gente já aprendeu a lidar com isso, graças a Deus, né? Foram crimes aí dos filhos da igreja, não da igreja. Bom, de fato, Clemente V não foi um pastor
não foi um pastor sem lei, mas foi um mau pastor dentro da lei, sobretudo por conta da influência da coroa francesa. Os templários para Felipe eram uma pedra no caminho do rei francês. Então, logo após a coroação em Lyon, o rei se reuniu com o Papa e pediu a suspensão da ordem em 1307, ano que Felipe ordenou a prisão dos templários na França. Na época havia muitas fantasias a respeito do poder financeiro da ordem. Um bom exemplo dessa suposta veracidade foi Joan de Troyes, tesoureiro do Templo de Paris, que emprestou 400 mil florins de ouro a Felipe, sem autorização de Jacques de Molay, a quem ele expulsou depois quando soube disso. Então, seguindo nessa questão aí sobre os mistérios que envolviam a ordem, Guilherme de Nogaret, 1260-1315, ele foi responsável por instaurar um dossiê com as declarações dos templários, que abandonaram a ordem ou que foram expulsos por suas faltas, ou seja, nesse caso, pelos por algum erro aí, alguma mancada que eles deram dentro da ordem, vamos falar, ser mais direto. Entretanto, o próprio Jacques de Molay solicitou ao Papa que fosse instaurada uma investigação oficial para absolver sua ordem de todas as acusações. Assim, logo, o Papa escreveu ao rei Felipe. Voltando aqui, eu tive que acabando abrir o arquivo. Então vamos lá. Sobre o que o Papa escreveu ao rei. Recorda o que tu disseste sobre nós em Lyon a respeito dos templários? Aquilo nos pareceu a nós incrível e impossível. Depois fomos informados de que coisas inauditas sobre coisas inauditas. Mas somos obrigados a hesitar e atuar de acordo com os conselhos de nossos irmãos. Nossa, tá espanhol aqui, eu tô me confundindo, pessoal. Desculpa, alguma coisa se tiver algum erro. O grão-mestre e os comendadores da ordem prestaram e suplicaram que procedemos uma investigação, pediram a absolvição se fossem inocentes e a condenação se fossem culpados, de acordo com a opinião de nossos irmãos cardeais. Não poderíamos hesitar aos que os templários nos pedem. Ou seja, aqui a gente tem uma coisa muito importante, que o próprio grão-mestre ele pediu aí um processo inquisitorial ao Papa, e se realmente fosse de fé e fato e de direito, que condenasse com todo o rigor da lei possível na época, né? Então, violando o direito canônico e as prerrogativas papais, o rei Felipe V, com a ajuda do inquisitor da França, dominicano e confessor do rei Guilherme de Paris, emitiu uma ordem de prisão a todos os templários do território francês. As principais acusações foram negar e cuspir na cruz, beijos obscenos, sodomia, idolatria, enriquecimento ilícito e ausência de caridade. Os primeiros interrogatórios foram feitos de 19 de outubro a 24 de novembro de 1307 e realizados abaixo da Inquisição. Dos 138 templários que compareceram, somente 4 foram declarados inocentes. Inclusive, Jacques de Molay confessou haver negado a Cristo e haver cuspido na cruz. Bom, pessoal, de acordo com isso, daí não teve como. O Papa Clemente V ele acabou instaurando aí e realizando a Bula Vox in Excelso, tá? E agora a gente vai partir para ela. Non sine cordes e amaritudine et dolores. Essas foram as palavras iniciais que o Papa Clemente V iniciou.
seu discurso em um dos episódios que marcou uma das maiores tragédias da Idade Média. Na bula Vox in Excelso inicia de modo retumbante para disfarçar o drama dos cavaleiros e o drama de sua igreja, subjugada pela monarquia e os poderes laicos. De cara, Clemente aceita todas as acusações, satanismo, homossexualidade e apostasia. Nenhuma palavra foi dita a respeito das prisões ilegais e dos encarceramentos indevidos. Clemente faz alusão ao testemunho de Esquier de Floirant e mente. O fez como um dos cavaleiros, homem de sangue nobre com muita reputação na ordem, que atestou secretamente debaixo de juramento em nossa presença, que em sua recepção o cavaleiro que recebeu lhe ordenou que renegasse a Cristo na presença de outros cavaleiros do templo. Isso aqui foi que um ex-membro da ordem tinha dito numa investigação, e Jacques de Molay não, Clemente V, ele acabou usando isso como um dos propósitos. De Floyant sabemos que ele foi expulso. Bom, depois da Vox em Excelso, a gente já sabe, né? Os cavaleiros que estavam presos, eles foram condenados. E o que a gente pode tirar de conclusão disso? Os Templários foram os primeiros mártires do nascente Estado Nacional Europeu. Por que o nascente Estado Nacional? Como eu disse no início, o rei ele começou a ter muito poder nas mãos e a questão da aliança militar que havia no feudalismo foi se deteriorando. Tá? Então a gente começa a ter aí o início aí da Baixa Idade Média, que é quando começou depois dar lugar à Renascença. E por que os primeiros mártires, né, do Estado Nacional Europeu? Bom, porque um mártir ele morre em nome de Cristo. Bom, todo desenrolar político que sucedeu, inclusive todas as indecisões de Jacques de Molay, marca o fim de uma época. Nesse ponto, Clemente V foi um prevaricador, ou seja, ocasionou corrupção, débil e submisso ao poder secular francês. Se São Bernardo de Claraval se houvesse vivido, seguramente haveria sido muito incisivo com Clemente. O Papa certamente sabia que os cavaleiros eram inocentes, e isso a justiça histórica não perdoa. O templo morreu vítima da fraqueza pessoal do Papa e da força do Estado moderno nascente. Durante o tribunal de março de 1314, Jacques de Molay disse essas palavras: Nós não somos culpados dos crimes que nos imputam. Nosso grande crime consiste em haver traído, por medo da morte, a nossa ordem, que é inocente e santa. Todas as acusações são absurdas e falsas. Todas todas as confissões. Essas foram palavras do Clemente V. E aqui um bônus aqui, quando Jacques de Molay, eu falei palavras de Clemente V, não, palavras de Jacques de Molay. Quando Jacques de Molay estava na fogueira, o cronista Geoffrey de Paris, em 1320, foi testemunho ocular da morte de Molay, e ele escreveu isso. Ele transcreveu o que o grão-mestre disse durante a fogueira. Mas eu digo, senhores, pelo menos deixai unir um pouco minhas mãos e a Deus fazer uma oração, pois essa é a época e ocasião. Vejo aqui o meu julgamento, em que morrer me convém livremente. Deus sabe quem errou e quem pecou. Logo chegará o infortúnio para aqueles que condenaram a nós erroneamente, e Deus se vingará de nossa morte. Bom, a gente já sabe o que aconteceu, né?
Depois, no fim do ano, o próprio Papa e o rei da França morreu. E os herdeiros do rei Filipe V, Filipe IV também. Então é isso, nobres cavaleiros. Esse daqui é o vídeo sobre o fim da Ordem dos Templários. A gente vai ter mais um vídeo ainda, que é a Ordem dos Templários nos dias atuais. Eu conto mais aí pra vocês, beleza? Até mais.